A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadar e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, a desejo onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja dos Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja dos Dons, e diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar os mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de anunciar e divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo, nesse momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos e seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32,
Lucas 5,14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para o alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Antes de eu iniciar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem para vocês do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você
ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E hoje eu vou sortear primeiro, vou falar primeiro do rebanho de número ímpar e logo após eu falarei o par. Escolhidos de número 11 e número 4, 11 e número 4. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Capítulo 11. Lucas capítulo 11 para os escolhidos de número 11 e Lucas capítulo 12 para os escolhidos de número 4. Vamos à oração. E a oração é a oração 7. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do seu ministério dessa tua igreja virtual, @Igrejas dos Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco, vejo a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor. Estão escritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço, em nome do Senhor Jesus, e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Lucas capítulo 11, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Lucas capítulo 11, que contém 54 versículos. A oração dominical. Um dia o Senhor Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou a seus discípulos. Ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem que nos deve. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A parábola do amigo importuno. Então ele lhes disse: Qual de vós terá um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, ele disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho que lhe servir. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me incomodes, a porta já está fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me
para lhe dar os pães. Escolhidos de número 9 e número 6, 9 e número 6. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 5. Romanos capítulo 5 para os escolhidos de número 9 e Romanos capítulo 6 para os escolhidos de número 6. Romanos capítulo 5, que contém 21 versículos. Paz e alegria. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com o Senhor Deus, por meio de nosso Senhor Jesus o Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória do Senhor Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor do Senhor Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Escolhidos de número 13 e número 2, 13 e número 2. Livro de Jonas com 4 capítulos. Ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Para o rebanho dos escolhidos de número 13 e número 12. E número 2, perdão. Jonas capítulo 4 para os escolhidos de número 13 e número 2. A oração é a oração 8. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Em nome do Senhor Jesus o Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Jonas, capítulo 4, que contém 11 versículos. A ira de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor. O Senhor não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e sentou-se debaixo dela. E sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. O Senhor Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e ela se secou.
Escolhidos de número 3 e número 12. 3 e número 12. E o livro é 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, para os escolhidos de número 3, e 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para os escolhidos de número 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, contém 20 versículos. O ministério de Paulo em Tessalônica. Vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa estada entre vós não foi vã, havendo primeiro padecido e sido trajados em Filipos. Como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho do Senhor Deus, em meio a grande luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com a intenção de enganá-los. Pelo contrário, como fomos aprovados pelo Senhor Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para como agradar aos homens, mas ao Senhor Deus que prova o nosso coração. Como bem sabeis, nunca usamos a palavra de palavras bajuladoras, nem de intuitos gananciosos. Senhor Deus é testemunha. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a mãe que acaricia seus filhos, seus próprios filhos. Escolhidos de número 5 e número 10. 5 e número 10. Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 3, Abacuque, capítulo 3, para os escolhidos de número 5 e número 10. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus e Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, que contém 19 versículos. A oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque, conforme se Jonote: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos fazei conhecida na ira. Lembra-te da misericórdia, Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo, Selá, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga, e a peste segue os seus pés. Para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, os montes perpétuos são esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvam, os caminhos do Senhor Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Midian tremem. Vamos aos rebanhos. Rebanhos dos escolhidos de número 1 e número 14. 1 e número 14.
Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 para os escolhidos de número 1 e Gálatas capítulo 6 para os escolhidos de número 14. Gálatas capítulo 5 para os escolhidos de número 5. Gálatas capítulo 5 para os escolhidos de número 1 e Gálatas capítulo 6 para os escolhidos de número 14. Gálatas capítulo 5, que contém 26 versículos. A liberdade em Cristo. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não tornei a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, de que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo vós, e que vos justificais pela lei, de graça tendes caído. Nós, porém, pela fé aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corrias bem que vos impediu de obedecer à verdade. Escolhido de número 7 e número 8, 7 e número 8. Livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Primeiro Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, para os escolhidos de número 7. E 1 Samuel, capítulo 18, para os escolhidos de número 8. E vamos à oração. A oração é a oração 9. Senhor Jesus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco. Nessa igreja virtual, @ Igrejas e os Dons do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia e meu muitíssimo amém. 2 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17 do livro de 2 Samuel contém 29 versículos. Aitofel e Uzai. Disse Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Eu o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Farei tornar a ti todo o povo da morte do homem. A quem procuras depende de a volta de todos. Assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Chegando Uzai a Absalão, este lhe disse: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra, se não, fala tu.
Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Vamos ao 8º livro de hoje, que é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 13, Provérbios, capítulo 13, é o 8º livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Capítulo 13, contém 25 versículos. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Do fruto da boca o homem come o bem, mas o desejo dos infiéis é a violência. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito fala tem perturbação. O preguiçoso deseja, nada alcança, mas os diligentes têm satisfeito os seus desejos. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio é a causa da vergonha e desgraça. A justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transforma o pecador. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu sortear o próximo livro, eu irei apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenção do sacerdote das nossas 2 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população desses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando o seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos
antes das 7 horas da noite comigo no @MilaOfertadinho. Vamos para mais um livro. O livro de Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Vamos à oração. E a oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, esses lares, essas empresas e esses veículos. De toda depressão, toda miséria e toda opressão maligna nos chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai retirado com o poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gênesis capítulo 15, que contém 21 versículos. A aliança do Senhor Deus com Abraão. A aliança do Senhor Deus com Abrão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: Este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. Então lhe disse: Assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te direi de Ur dos caldeus para dar-te toda a herança a esta terra. Sofonias, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2, Sofonias, capítulo 2. Que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondido o dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Ai do que habitam no litoral, o povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagem, com abrigos para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral será para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem. À tarde se assentarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e restaurará a sua sorte. Jó, com 42 capítulos. Capítulo 5. Jó, capítulo 5, é o 11º livro de hoje. Vamos à oração, que é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal,
É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Jó capítulo 5. Lembrando a vocês, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Jó capítulo 5, que contém 27 versículos. Clama agora, haverá alguém que te responda? E para qual dos seres celestes te virarás? O ressentimento destrói o louco e a inveja mata o tolo. Bem vi eu o tolo largar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Os seus filhos estão longe de desfrutar segurança, esmagados no tribunal. E não há quem os livre, o faminto devora a sua colheita, até no meio dos espinhos atira, e o sedento suspira por sua riqueza, pois a aflição não procede do pó, nem da terra brota o trabalho. O homem, porém, nasce para o trabalho, como as faíscas vão para cima. Juízes com 21 capítulos. Capítulo 21, Juízes, capítulo 21, é o 12º livro de hoje. Que contém 25 versículos. Reabilitação de Benjamim. Os homens de Israel tinham jurado em Mispa: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo de Betel e ali ficou até a tarde diante do Senhor Deus, levantando a voz e pranteando com grande pranto. O povo clamou: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel? Por que está faltando uma tribo em Israel? Bem cedo na manhã seguinte, o povo se levantou e edificou ali um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Perguntaram aos filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Pois se tinha feito um juramento solene acerca dos que não subiram ao Senhor a Mispa, dizendo: certamente será morto. Ora, os filhos de Israel tiveram dó de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje foi cortada de Israel uma tribo. Como conseguiremos mulheres para os que ficaram de resto, visto que juramos pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulheres? Eu vou ler agora uma das mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade de conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou o que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 2 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Apocalipse 22 com foco no versículo
18 e 19 vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu vou ler mais uma denúncia, que é a denúncia de número 84, denúncia de número 84. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos do Senhor Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Essas palavras estão escritas na Bíblia Sagrada no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e todas essas 22 atitudes, atividades, obras e frutos que toda igreja que praticar ou omitir em repreender uma única das 22 e não se arrepender e mudar, vão todos ser condenados pelo livro de Mateus, João, Gálatas, 2 Timóteo e Apocalipse. Tenha atenção nessa denúncia de número 84, entre mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, feitas pelas 12 igrejas virtuais, pois está escrito em um dos livros presente na mensagem que haverá maldições aqui na terra, em todos os setores da vida, incluindo também na família, por causa de práticas ou omissões que estão descritas neste livro. E se você ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que você e o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando nenhum dos livros citados na mensagem, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena para nós aceitarmos o seu desafio. Mas lembrando, para que participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 45, das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao 13º livro de hoje, que é o livro de Tito, com 3 capítulos. Capítulo 1, Tito, capítulo 1, é o 13º livro de hoje. Vamos à oração, que é a oração 1. Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos do Senhor Deus e o pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Senhor Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento do Senhor Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte do Senhor Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda resta, de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível marido de uma só mulher, e tenha 2 filhos que não possam ser
acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro do Senhor Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Vamos ao 14º livro de hoje, que é o livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Capítulo 2, Cantares, capítulo 2. Que contém 17 versículos. Eu sou a rosa de Sarão, o lírio dos vales, qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amante entre as donzelas, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, seu fruto é doce ao meu paladar, levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele o queira. E eu irei agora ler um aviso para todos vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos na sua região e continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor Deus, para junto conosco. Nada disso será em vão, é como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, de verdade, falar ao coração de todos vocês nesse momento. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Peça que o verdadeiro Espírito Santo, o Espírito Santo, fale ao seu coração. Você que mentalizou o 14, a mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 11. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 5. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou o número 8, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem para você está no livro de Provérbios, capítulo 13. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 2.
Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou e escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 2. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia, essa denúncia de número 8282. Muita atenção com essa denúncia de número 82. Entre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada que são os fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo. E saiba que as 12 igrejas virtuais estão firmadas nesses decretos, que são os 12 capítulos do livro da Bíblia Sagrada. Mas se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira ou que nós estamos adulterando os 12 capítulos do livro de Mateus, os 12 capítulos e os livros que estão nessa denúncia, ou que você e a igreja virtual, ou a igreja que você está seguindo, não estão adulterando nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos, você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais, se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E atenção nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo disponível em nossos canais, com as mensagens de número 43, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E anuncie essa mensagem número 43 entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 14, Lucas 11, o 5, Romanos 5, o 11, Jonas 4, 10, 1 Tessalonicenses 2, o 13, Abacuque 3, o 7, Gálatas 5, o 8, 2 Samuel 17, o 6, Provérbios 13, o 4, Gênesis 15, o 6, Sofonias 2, o 2, Jó 5, o 3, Juízes 21, o 1, Tito 1, o 12, Cantares capítulo 2. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, escritor, ofertante e membro de uma das 12 igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem todos os dias orações de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar na @Igreja Bendita, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada, concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e após fazer a sua obra para com o Senhor Deus, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará
as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contatos, tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também vocês do Japão, da França, da Rússia, de Portugal, México, Espanha, Colômbia, África do Sul, vocês da Alemanha, do Paraguai, da Dinamarca, da Turquia, vocês de Bangladesh, Rússia, França, Itália, Canadá, Argentina, da Índia, de Moçambique, Angola, Uruguai e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.